Paz de Al Shamashi a todos os irmãos, que Al seja sempre louvado. A paz de Al aos irmãos. Aleluia. Estamos aqui reunidos como igreja, com os demais irmãos aqui, o Valdir, o Evandro, a irmã Gabriela, a Lourdes, e a nossa irmã Regiane, que está ali tacando fogo nas panelas, ali, preparando a comida para nós. Passa aqui a oportunidade para o nosso irmão Johnny, para ele estar falando um pouco aí sobre o Evangelho de João. A paz de Al a todos os irmãos e irmãs. Que a virtude do Espírito do Eterno, o discernimento, a sabedoria e a compreensão venha para cada um de vocês e que ele venha abrir o entendimento, os olhos e o ouvido espiritual de cada um, tá? Antes de eu começar a leitura, para quem me conhece, né, já teve contato comigo, eu falo isso para todos, que os irmãos não fiquem acomodados e presos ao que o homem diz. Não vejam o homem como uma estrutura, uma coluna, ou até mesmo como uma muleta para estar se apoiando. Busque o Eterno, busque na palavra, medite na palavra, porque o homem é falho, tá? Eu falo também para os irmãos que não fique preso no que eu digo, não leve como verdade o que eu digo, mas compare o que eu digo com as Escrituras e veja se tem fundamento com as Escrituras. Não fique isolado somente num versículo. Leia o texto inteiro, o capítulo inteiro, que não é um versículo que vai dizer o que o Eterno realmente quer dos irmãos, tá bom? Mas é o capítulo inteiro. É a história, é a explicação que o Eterno tem nos trazido com base nas Escrituras. E eu vou estar lendo João, Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1, tá bom? Estou usando a versão Novo Mundo, tá bom? Por eu achar uma tradução simples e de fácil compreensão. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 diz o seguinte: Eu sou a verdadeira videira, e o meu pai é o lavrador. Ele tira todo o ramo em mim que não dá fruto. Ele limpa todo o ramo que dá fruto, para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes darei, que eu lhes falei. Permaneçam em união comigo, e eu permanecerei em união com vocês. Assim como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, a menos que permaneça na videira, vocês também não podem dar frutos a menos que permaneçam em união comigo. Os irmãos podem estar percebendo aqui, né, que Yahshua deixa bem claro que ele é a verdadeira videira, né? E que nós, como ramos, se não estivermos ligados com ele, com foco nele, com fé nele, e fazendo aquilo que ele tem nos dito para fazer, que é o principal que traz nesse livro, que é o amor ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo, realmente viver esse amor, a gente não pode dar fruto algum. E, irmão Johnny, para complementar essa questão do ramos, eu quero ler aqui Romanos 11, no versículo 16, só para você ver o poder dessa oliveira, né? Da videira, né? Da verdadeira videira. Pois é. Eu quero ler aqui Romanos 11:16, diz assim, ó: E as primícias são puras, a massa também o é. Se a raiz é pura, os ramos também o serão. E se alguns dos ramos foram cortados, e tu, oliveira silvestre, foste enxertado entre eles, por meio de qual? Por meio de quem? De que maneira? Só por meio de Yahshua. E quem são essas oliveiras silvestres, ou seja, em outras versões, zambujeiros bravos, né? Então, somos nós os gentios. E continuando, ele diz: foste enxertado entre eles, para te beneficiares com eles, da seiva da oliveira. Não te vanglories contra os ramos. Então, a linguagem de ramos, e ele, como fala que nós estamos na oliveira, que é Israel, só único e exclusivamente por meio de Yahshua. Então, se nós não estivermos em Yahshua, nós não teremos ligação
com as promessas do Pai, com as promessas do Criador. Se não estivermos em Yahshua, a Se gente não- não tem ligação nenhuma com ele. Pois é. Então a gente vai vendo que a linguagem dessa leitura do capítulo 15 de João é uma linguagem que está dentro das Escrituras e que, independente de pegar alguma outra base em outro livro ou epístola, a gente, por si só, a gente já percebe que é uma coisa justa e verdadeira. Aí, continuando, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em união comigo e eu em união com ele, esse dá muito fruto. Pois, separados de mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanece em união comigo, ele é lançado fora como um ramo e seca. Esses ramos são ajuntados, jogados no fogo e queimados. Romanos 8 ainda fala que aquele que diz que tem o espírito de Al, né? Diz que tem muitos, né? Diz que tem, mas ele não tem. Então esse tal não é dele. Então o próprio capítulo 13, 12, 13 de Romanos 8 fala que nós temos que mortificar as obras da carne. Ali em Romanos 8, do 12 em diante. Fala que nós temos que mortificar as obras da carne. Se nós não mortificarmos as obras da carne, a gente vai morrer espiritualmente, a gente vai perder essa oportunidade. Espiritualmente, mais uma vez, a gente vai morrer. E quais são os frutos da carne? Então a gente já pode ver inveja, dissensão, contenda, né? Prostituição, idolatria, e por aí vai, né? Então a gente percebe o que João está mostrando aqui para nós, que nós devemos ter o cuidado, o zelo de permanecer e buscar sempre permanecer em Yahshua. Quem está nele não erra. E com as palavras dele, né? Com as palavras dele. Então até agora eu não vi nenhum perigo no capítulo 15 de João. Não vi nenhum perigo até agora. Verso 6, continuando. Se alguém não permanece em união comigo, ele é lançado fora como um ramo. Eu voltei. E seca. Esses ramos são ajuntados, jogados no fogo e queimados. Aqui também está em Mateus. Mateus 13, do versículo 10 em diante. É Mateus 3 ou é Mateus 3, versículo 7 em diante? Mas quando a gente pega mais do 10 em diante, ele fala: eis que a raiz está posto, eis que o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não der bons frutos, é cortada e lançada no fogo. Se cumpre aqui também, com a linguagem poética diferente. Mas o ensinamento é o mesmo. É o mesmo. Verso 7. Se vocês permanecerem em união comigo e as minhas declarações permanecerem em vocês, aqui está falando de palavra, de ensinamento. Peçam o que quiserem e assim lhes acontecerá. Isso exalta o meu Pai, que vocês persistam em dar muito fruto e mostrem que são meus discípulos. Assim como o Pai me ama, eu amo vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos do Pai e permaneço no amor dele. Então, isso aqui é uma verdade, né? Poxa, é uma mentira? Jamais. E os irmãos que estão ouvindo essa leitura, tem alguma contaminação nessa leitura? Tem alguma impureza? Não é uma verdade? Imagina como os discípulos ali, quando se encontraram com o Yahshua ressurreto. A alegria tamanha que foi. O que eles levaram para as pessoas depois? Toda a esperança de que nós venceremos a morte. E assim eles permaneciam, levando esse amor, essa esperança, e viviam nesse amor e nessa esperança. E eu me arrisco em dizer uma coisa, irmão. É até duro. Mas, como está aqui também em João, quando Yahshua fala com Nicodemos, por ele ser mestre e não entender as escrituras, a pessoa que não consegue, o irmão que não consegue entender essa mensagem, é porque não sabe o que realmente é o amor ao próximo. Porque uma pessoa que lê uma palavra dessa daqui e não consegue compreender, é porque não consegue transmitir isso para alguém. Como eu tenho imaginado
assim, o Eterno tem me mostrado, eu creio, porque isso não vem de mim. Mas se a pessoa não tem amor, ela não compreende as Escrituras, por quê? Ela é uma poesia inspirada inteiramente e infinitamente por amor. Então, irmãos, que Yahweh abençoe a cada um dos irmãos nessa leitura, que os irmãos venham ter a sensibilidade e o temor de Yahweh e com prudência, mas jamais digam palavras de blasfêmias contra as Escrituras Sagradas, porque você ouve alguém falar. Não, irmãos. Busque. Vão para as Escrituras, busquem. E não saia falando aquilo que vocês ouvem os homens falarem. Tá bom, irmãos? Tomem cuidado. É a sua vida. É a sua vida, é a sua salvação que está em jogo. Aí, continuando, verso 11. Eu lhes disse essas coisas para que vocês sintam a mesma alegria que eu. E sua alegria se torne plena. É isso que a gente tem feito quando, principalmente o irmão Leomar, o irmão Evandro, quando saíram para viajar e emergir nos irmãos, eles desejam transmitir o que eles receberam de Yahshua através da imersão. E os irmãos que realmente se imergiram com sinceridade e disposto a fazer a vontade do Eterno, com amor mesmo, eu creio que eles também sintam esse desejo de transmitir esse sentimento bom que tem transbordado como água viva de dentro de nós. É isso. E continuando, verso 12. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros assim como eu amei vocês. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Voz 14, né? Isso. Vocês são meus amigos e se fizerem o que lhes mando, não os chamo mais de escravos, porque o escravo não sabe o que o seu mestre faz, seu dono faz, mas eu os chamo de amigos, porque lhes revelei tudo o que eu ouvi do meu Pai. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês. E eu os designei para irem e continuarem dando fruto, fruto que permaneça, para que não importa o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele dê a vocês. Eu lhes ordeno essas coisas para que amem uns aos outros. Se o mundo os odeia, vocês sabem que odiou a mim antes de odiar vocês. Olha aqui, irmão John. Você leu aqui o versículo 16, né? Quando a gente liga Colossenses capítulo 2, do versículo 6 ao 13, ali está falando que nós devemos continuar em Yahshua, enraizados na fé e no amor, e porque nele habita, somente nele habita toda a plenitude do Criador, porque a ele foi dado o nome que é sobre todo nome, a ele foi concedido todo o poder que há no céu e na terra, todo o poder. Então toda a plenitude da divindade habita em Yahshua Mashiach. E aí no versículo 12 em diante fala que por nós estarmos nele, também a plenitude de Yahweh habita em nós. Então o que Yahshua nos ensina aqui? Assim como eu obedeci o Pai e ele me ama, eu sou amado de meu Pai, eu também amo vocês, se vocês permanecerem nos meus mandamentos, nos meus ensinamentos. E digo mais, que vocês amem uns aos outros, assim como eu também vos amei. Então qual é a forma da plenitude de Yahweh estar em nós? Por meio do amor, porque Yahweh é amor. Então todas as coisas vão cessar, a ciência, a sabedoria, a profecia, tudo. Vai permanecer a fé, a esperança e o amor, a caridade. Esses três, mas o maior dos três é o amor. Hebreus capítulo 13, versículo 1 diz assim: nunca faltem entre vocês o amor fraternal. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8,
fala também do amor fraternal que deve ser ardente entre nós. E não divisão. E não irmãos se matando um ao outro. Então, ele está nos chamando para nós viver no amor fraternal, no amor constante. E até agora o Evangelho de João está excelente. Está dentro. E o mais interessante, quando você lê Colossenses 2, do versículo 12, 13, fala assim: vocês receberam uma circuncisão não feita por mãos de homens, mas uma circuncisão do Machia, que é o despojar da carne pecaminosa, ou seja, o sepultamento do velho homem, da natureza carnal. Sair de Adão e Eva e ir para Abraão e Sara. Isaías 51 deixa bem claro, Isaías 11 também. Aí ele diz: isso aconteceu com vocês, essa plenitude veio sobre vocês quando vocês foram imergidos na imersão que aconteceu, na fé no poder de algo que o ressuscitou dentre os mortos. Então, a gente vê que o Evangelho de João está dentro. Está dentro. Essa palavra é para os discípulos, para os apóstolos. Verso 18. Verso 18 novamente. Se o mundo os odeia, vocês sabem que odiou a mim antes de odiar vocês. Se vocês fizessem parte do mundo, o mundo os amaria, por pertencerem a ele. Agora, visto que vocês não fazem parte do mundo, mas eu escolhi do mundo, por isso o mundo os odeia. Só um ponto aqui, irmão John. Quando a gente vai para Romanos 8, do versículo 22 em diante, ali fala que toda a criação geme juntamente está com dores de parto até agora. A palavra fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 20 em diante até o 28, está falando que toda a criação também ela vai passar por um processo onde a morte vai ser eliminada, vai ser purificado. Quando você lê Isaías 51 e Isaías 11, fala que a justiça de Al vai vir sobre toda a terra. O braço de Al, que é o próprio Yahshua, vai ser estendido pela segunda vez e com justiça. Então, o mundo, quando a gente lê aqui, o mundo nos odeia. Mas quando fala o mundo, é o sistema deste mundo. Mas quando diz em João 3,16 que Yahweh amou o mundo, Yahweh amou a sua criação e não esse sistema maldito, maligno. Então a gente tem que entender que a terra vai receber a purificação também, porque ela não era para produzir cardos e espinhos, mas por uma consequência do pecado do homem, a terra produz cardos e espinhos e o homem tem que trabalhar e também do seu trabalho ele vai adquirir o seu sustento com o suor do seu rosto. Então, só corrigindo, irmãos, algumas deturpações ou contradições, algumas coisas, é só você complementar com outras versões e você não vai se condenar. Por exemplo, eu entendo que Yahweh não morreu pelo mundo no sentido desse mundo que é contra nós, mas o sistema que lança as pessoas contra nós. E Yahshua não morreu por esse sistema, mas pelas pessoas e pela sua criação, pela obra das suas mãos. Esse é o mundo que ele fala. Não precisa ser tão estudado para entender isso. Poesia, né? Não precisa. Entende? É disso que Yahshua está falando aqui. Que ele fala lá em João 3,16. Yahshua não, João, né? Continue, irmão. John. Verso 20. Lembre-se do que eu lhes disse. O escravo não é maior do que seu dono. Se perseguiram a mim, perseguirão também a vocês. Se obedeceram às minhas palavras, obedecerão também às suas. Mas farão todas essas coisas contra vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e falado com eles, não seriam culpados de pecado. Mas agora eles não têm desculpa para o seu pecado. Quem me odeia, também odeia meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que ninguém mais fez, não seriam culpados de pecado. Mas agora eles me viram e odiaram a mim e a meu Pai.
Mas isso aconteceu para que se cumprisse as palavras escritas na lei deles. Odiarão-me sem motivo. Quando vier o ajudador, que eu lhes enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que vem do Pai, esse dará testemunho de mim, e vocês, por sua vez, darão testemunho, porque estiveram comigo desde o começo. Interessante essa parte aqui que eu quero destacar para os irmãos. Esses últimos versículos 26 e 27, aqui na versão de Jerusalém, eu não sei se é a mesma que está aí, 26 e 27. Mas quando você lê o capítulo 16 de João, continuando aqui nesses dois últimos versículos, indo para o capítulo 16 inteiro, você percebe o perigo de dizer alguma ofensa contra o Espírito ajudador, contra o conselheiro consolador, contra o Espírito da promessa. Porque nós lemos em Romanos que esse Espírito que havia de vir não é outro Espírito, não. O Espírito que vai nos guiar na verdade, nos vai convencer do pecado, da justiça e do juízo, o único Espírito que eu conheço que faz isso é o Espírito de Yahshua Mashiach. É Ele próprio dentro de nós. E se alguém chega e diz que o capítulo 16 diz palavras de blasfêmia, meu amigo, você está pecando contra o Espírito do Pai, que é passado a nós por meio do Espírito do Filho, e isso é gravíssimo, gravíssimo. Então, irmãos, tomem cuidado, examine. Você não tem que se precipitar em dizer palavras horríveis contra nenhuma parte das Escrituras. Você tem que examinar as Escrituras. Aquilo que não presta, lança fora. O que Paulo falou? Examinar de tudo e retende o que é bem. O que é bom. Pronto, acabou. Não precisa ficar contaminando a sua mente, seu coração, a sua vida, se comprometendo e nem levando pessoas, induzir as pessoas ao erro. Então eu quero agradecer ao irmão Johnny pela leitura do livro de João, uma leitura muito boa. A gente está aqui acompanhando essa leitura, né? Então, com uma análise simples, não precisa se aprofundar muito, né? A gente chega à conclusão que tem algumas contradições, muito poucas. Agora dizer que é 90%, tem que provar os 90%, meu amigo. Tem que provar. 90%, aqui não é assim não. Abra a boca, fala o que quer e vou deixando entrar qualquer coisa. Aqui não é assim, irmão. Não é assim. Então tudo tem que ser provado, assim como nós fizemos. Agora julguem os irmãos. Qual o perigo do capítulo 15 de João? Qual o perigo? Qual o perigo? Ah não, Leomar, mas tem outras partes. Calma, vai ter outros vídeos também. Calma. A gente analisa de tudo. A gente não dá para falar de 21 capítulos do Evangelho de João em um único vídeo. E outra, você ia suportar também? 5 horas de vídeo. Então não tenha pressa, não tenha pressa. Né? Eu acho que 5 horas é pouco. Né? Para 21 capítulos? Tem que miuçar, tem que mexer mesmo, né? Cavar fundo, para não deixar nenhum tipo de vestígio para que usem isso como argumento para dizer que o evangelho é impuro. A gente já viu as contradições, a gente já sabe, todo mundo que chega, não, mas tem isso aqui que está errado, irmão, a gente já sabe tudo, a gente já viu muitos vídeos aí, a gente já analisou muita coisa nas escrituras, a gente buscou muitas orientações de outros estudos, de outros irmãos também, a gente busca sempre, irmãos estão sempre mandando para nós, a gente sabe, a gente que está nos grupos de WhatsApp, a gente vê toda hora, irmãos estão mandando informações para nós, irmãos, toda hora, a gente sabe, para com isso, a gente sabe que tem contradições, mas não dá para mostrar tudo em um único vídeo, e também você não ia passar uma semana inteira ouvindo 21 capítulos de João. Então não tenha pressa. Não tenha pressa. Então vai ter outros capítulos que a gente vai analisar também e vai trazer para os irmãos. E para complementar, uma outra coisa que eu falo aos irmãos também, que tem contato comigo, é que o Eterno é justo com todos. Todos os membros do corpo do Mashiach. Ele não vai dar a sabedoria dele, o entendimento, somente para um membro só. Ele vai distribuir o conhecimento com todos, para que o membro, o corpo, venha crescer
por igual. Não tem como o corpo do Mashiach ter um braço maior que o outro. Isso é anomalia, isso é uma deficiência. Sabemos que o Cordeiro do Eterno é perfeito. E nós, fazendo parte do corpo do Mashiach, temos que ser perfeito também, juntamente com ele. Mas, como assim? A gente peca? Pecamos. O cair é do homem, o levantar é do Criador. Mas não estou falando em ser perfeito em atitudes, não. A gente vai ter uns deslizes. Buscando a perfeição. Mas a perfeição é o entendimento da palavra, da Escritura, e entender o que é o pensamento do Eterno, o que é o caráter do Eterno. E ele não vai fazer isso somente com o irmão Leomar, vai trazer questões a ele? Sim, porque a gente depende um do outro para crescer. Somos membros de um corpo só. Somos muitos membros. Então não tem como um membro só crescer sozinho. É isso aí. Bom, irmãos, Colossenses capítulo 2, versículo 1 e 2 e 3, ali está falando que o mistério de algo que nós devemos buscar, estar sempre buscando, é Yahushua Mashiach. É Yahushua, irmão. Busque sempre ele. Tá bom, meus irmãos? Que Yahweh abençoe a todos. Viu? A todos. A paz de Yahushua, Aleluia. Que Yahweh abençoe a todos os irmãos aí. Que assim seja. Deus seja sempre louvado, honrado e exaltado para todos sempre. E Yahushua Mashiach vive para todo sempre. Aleluia, que assim seja.